Coisas incríveis acontecem quando uma mulher de Deus, ela desperta para viver o seu chamado. Quando Deus nos deu o tema da nossa próxima imersão de 12 horas, foi um despertar primeiro em mim. Nós não queremos mais ver mulheres dormindo, aceitando continuar como estão. Deus despertou tantas mulheres na Bíblia. Por que não vai nos despertar para esse tempo e para essa geração? Então, dia 27 de maio, vai acontecer a nossa imersão Desperta. Essa imersão tem esse objetivo: levantar mulheres, despertar mulheres no seu potencial, despertar no espírito, despertar na família, na sociedade e despertar-se para si mesmo. Já imaginou 12 horas em um ambiente profético, em um ginásio com milhares de mulheres decididas a despertar? E você não pode ficar de fora. Já é isso aí? Por que essa música, Fê? Tá tirando, pô, vim super arrumado. Qual é que é a tua, Fê? Bom dia! Cadê nosso galo? É sexta-feira e o programa está no ar. Experimenta no modão, no clima, pra você já ir, não tô entendendo, Fê, pra você já junto com a tua família se acomodar e viver uma sexta-feira abençoada. Bom dia! É, gente, muito bom dia! Será que ele tá achando nós cara de caipira hoje? É que como a gente tá fazendo a passeada turística ao mundo, eu mandei uma salvação aos nossos amigos gaúchos que também estão sempre acompanhando a gente aí. Boa, Fê. Entendi. Pensei que era nordestino. Entendi. Muito bom dia, hoje sexta-feira e você pode... Como você tá linda, você tá parecendo madrinha de casamento hoje. Não parece que ela vai sair daqui e vai pra um casamento? Obrigada, querido, obrigada. E você é um noivo. Ai. Olha só, você vai com a gente até as 8 horas da manhã. Hoje vamos continuar terminando o assunto aí sobre viagens e falando um pouquinho sobre Israel. E também hoje você vai vir aqui para nossa sala junto com a gente para acompanhar um testemunho lindo de superação, de ver Deus suprindo, de ver Deus mudando a história. Fica ligadinho, sexta-feira tem música, tem culto na tua casa, tem muita coisa. E você não pode ficar aí dando bobeira, viu, gente? Um bom dia de sexta-feira, vai, não igual o Fer, de sexta de verdade, vamos lá. Um bom dia de sexta, vamos lá. De sexta, bom dia. Jesus. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. Eu não vou embora, eu não vou embora, na tua presença eu vou ficar. Agora sim, cessou aqui no Experimenta. Agora sim, sexta-feira, hein? Não vai embora. Não muda de canal. Não muda. Nós também não vamos embora antes das 8 da manhã, não. Para começar bem o teu dia, a gente preparou um culto aí na tua casa para você se encher da palavra de Deus nessa sexta-feira. Lembrando, gente,
que nesse final de semana, domingão, tem Santa Ceia. Ai, que delícia! Do mês de maio. A gente poder estar junto, Santa Ceia da Obediência, Santa Ceia ali, né, do mês da obediência. É verdade. E você é o nosso convidado às 10 da manhã ou às 18 horas. Venha, traga toda a sua família. Temos departamento infantil, estacionamento, temos também, né, ali o pré-tim, que é para os teus filhos um pouco maiores, os adolescentes. Tudo isso, gente, preparado para você. Temos a praça de alimentação, café da manhã aí no período da manhã. Depois à noite você pode ir com a sua família. Ó, você não vai perder, né, gente? Tanto às 10 como às 18 horas, eu e o Bispo Alex esperamos você. E estar na mesa do Senhor faz toda a diferença. É verdade, Santa ter essa Ceia. comunhão com Jesus. Então, você é o nosso convidado. Ó, não começa o teu mês sem isso, tá bom? É muito forte, é espiritual e faz a diferença no nosso mês. Agora a gente preparou um pedacinho de um culto para você já ir recebendo a palavra e se preparando, porque domingo nós estamos juntos, se Deus quiser. Fala, Deus, eu creio nessa palavra. Fala, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Fala para Deus. Fala, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. O verso 4. Se você entrou aqui e fala, eu não estou vivendo isso, bispo. Então o Senhor diz, fica tranquilo porque eu vou te restaurar. E assim como eu encho o leito dos ribeiros no deserto, eu vou fazer na tua vida caminhos no ermo, rios no deserto. Deus vai trazer para cada um que está aqui, em nome de Jesus, irmão. Se preciso for, o mar vai se abrir, caminhos do ermo, rios do deserto. E se preciso for, quem sabe canta gritando, caminho. Caminhos do ermo, rios do deserto. Se preciso. E se preciso for, o mar vai se abrir, caminhos. Grita! Profetiza! Vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus, irmão. Vai ser assim na tua vida. Eu vou fazer na tua vida. Eu vou trazer para a tua vida. Assim como eu encho, eu vou encher. Eu vou encher como eu encho o leito dos ribeiros no deserto. Aí o verso 5 fala: se você semeia com lágrima, com canto de alegria, você vai colher em nome de Jesus. Deus mandou eu dizer nessa noite para pessoas que estão aqui colhendo e falando, meu Deus, está tão pouco a minha colheita. Então continua plantando, porque ainda que você esteja plantando com lágrima, você vai voltar colhendo com alegria. Você vai voltar colhendo aquilo que Deus tem preparado para você. Vai plantando, ainda que você olhe hoje e fale, está tão difícil. O Espírito Santo de Deus está te dando uma palavra. Continua plantando mesmo que com lágrima. Continua plantando mesmo que com lágrima. Feche os teus olhos, fala com Deus. Ele está aqui, fala com Ele, fala com Ele. Rabalabaxeia canterebalabaia. Ribalabasuriere erebalabaia. Aleluia, fala com Ele, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui. Tem muita gente que está aqui e você está semeando, plantando com muita lágrima. Está muito complicado para você, sabe? Então quando fala, ó, Deus tem coisas grandes, você fala, meu Deus, será que isso é para mim? Será que Deus já está fazendo coisa grande que você ainda não percebeu? Sabe,
Você está plantando, mas está tão difícil para você plantar. Quem são essas pessoas? Fica de pé no teu lugar, por favor. Eu não sei se tem uma, se tem 10, se tem 100, se tem 1000. Eu só sei que Deus escolheu essa noite para falar com você. Sabe, bispo, parece que eu estou tão longe de coisas grandiosas. Parece que eu estou tão longe de coisas grandiosas. Porque você sabe o que é grandioso para você. Quem são essas pessoas? Está tão difícil, bispo. Está tão difícil de acreditar que esse grande vai acontecer na minha vida. O grande pode ser uma libertação, o grande pode ser uma noite de paz. Eu não sei o que é grande para você, irmão. Quando que um dia eu profetizaria na vida de alguém? O grande vai acontecer na tua vida, você vai comer um pedaço de pizza. Nunca. Eu não sei o que é grande para você. Talvez seja tão grande para você uma noite de sono sem precisar de remédio. Mas parece que está tão longe da tua vida isso. Fica de pé. Parece tão grandioso para você voltar a amar teu marido, voltar a amar tua esposa. Parece tão grandioso para você. Pode parecer tão grandioso para você sair dessa humilhação de depender do teu sogro, sogra, pai, mãe. Bispo, eu não aguento mais, parece tão longe de mim. E pode ser tão grandioso para você. Quem é essa pessoa? Quem são? Fica de pé também. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, hoje preste atenção nisso. Há muitas pessoas de pé, há muitas pessoas se manifestando aqui no YouTube. A Vilma está dizendo: sou eu, bispo. Essa pessoa sou eu, uma sou eu. A Débora Monteiro está dizendo: sou eu, colocando choro. A Mariane, se é você, coloca aí também. Você que está de pé, e na sequência eu peço para todos se levantarem. Você que está de pé, os demais ore a Deus. Você que está de pé, olha bem aqui para mim. Deus vai fazer coisas tão grandiosas, coisas tão grandiosas, coisas tão grandiosas, que você vai ter vergonha até de contar. É isso, um culto aí na tua casa, e é tão bom, né, receber a palavra. Agora você imagina, você receber palavra das 9 da manhã às 9 da noite, palavra, como é que é isso? Como é que é? Tem gente que fala, como é que pode? 12 horas. Só que a mulherada chega 12 horas, elas querem mais. Não, e outras, elas vão mais cedo, não querem que acabe. Então, a imersão tá com contagem regressiva, e você que ainda não pegou o teu convite, você entra em contato, tá bom? A gente vai deixar o QR Code aí, já tá aí, né? O QR Code pra você pegar o teu convite, convidar uma amiga. Essa semana eu fiz umas perguntas no meu Instagram falando do livro, né? O Riso de Geisa. E eu achei muito lindo na questão assim, como que as meninas, elas se importam com as amigas. Tipo assim, olha, sim, minha amiga não pode ter filho, eu dei um livro, Riso de Geisa, pra ela. Quantas perguntas a gente respondeu assim? E eu falei que isso significa compaixão. É o que Jesus nos ensinou. É um amor, é uma compaixão, é sentir a dor do próximo. Talvez você conhece alguém que está precisando despertar. Que tal agir com compaixão? Pense em alguém que precisa estar nessa imersão desperta. Olha que lindo, sabe? Isso. Aquilo que é tão bom pra gente, a gente não quer que outra pessoa sinta e viva também essa muita imersão. Gente é egoísta, né? Não tem isso, mas é tão lindo quem tem. Uma compaixão. Jesus nos ensinou isso. Tem muito cristão que não exerce a compaixão. Forte, hein, gente? E o que Jesus mais fez
Ele teve tanta compaixão que ele se entregou por nós. Então, pensa numa amiga e fala pra ela, olha, vamos na imersão comigo, tem o convite, né, que você pode adquirir. Que tal dar de presente pra essa amiga? Ela não vai rejeitar, né? Você chegar com ela aí um convite, a camiseta. Você não imagina o bem que você vai estar fazendo. Você não sabe o bem que você vai fazer por ela, não é? Muito então, forte. entra em contato, pensa numa amiga agora, vai. Pensa. Uma prima, uma vizinha, pensa. Pensou? Age com compaixão por ela. Compre esse convite. Eu sei que, bispo, é pra encher lá. Não, querido, já estamos... Pelo contrário. Já estamos com a nossa capacidade ali, Quase os convites total. já foram praticamente todos vendidos. Não é isso. É só o desejo que você tenha compaixão pelo próximo e que esse próximo viva o que você viveu. E aí é a corrente do bem, né? Um e aí fazendo do pelo próximo outro. ela faz por outro. E aí nós vamos É aí. muito lindo, ó. Ajudando Todos os um ao dias outro. aqui, durante essa semana, a gente está passando para você um momento desperta, né? Você conhecendo um pouquinho mais dos convidados que virão. Hoje tem Momento Desperta e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Gabriela Lopes. Essa profeta, né, gente? Se Demais, arretada, né? hein? Essa é fogo do céu puro. É maravilhoso e uma alegria saber que ela estará junto nessa imersão. A Rayana tá chegando para nos contar sobre a Gabriela Lopes. E ó, na sequência, a gente já vai chamar o Manolo lá da Trip Viagens para falar um pouco sobre Israel. Legal. Já que o tema dessa semana foi viagem, a gente encerra nessa sexta-feira com o Manolo nos contando um pouco mais as curiosidades da Terra Santa. Legal. E você pode ir junto com a gente, em novembrão desse ano. Ô Rayana, Momento Desperta, conta mais pra gente dessa convidada. Olá, bom dia. Meu nome é Rayana e eu estou aqui no nosso Momento Desperta para tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa imersão, que já está chegando, acontecerá dia 27 de maio no Centro Regional de Eventos. E essa semana eu vou falar com você um pouquinho mais sobre os nossos convidados mais que especiais. Gabriela Lopes, casada com Alcir Guimarães, filha de pastores, missionária com apenas 26 anos, sendo referência em todo o Brasil e no mundo. Com sua voz forte, Gabriela Lopes vem se destacando como voz profética para essa nação, atualmente com a grande conferência Aviva-nos, que tem levado avivamento por onde passa. Você está preparada? Gabriela Lopes, dia 27 de maio, na nossa imersão Desperta. Você não vai perder, né? Para adquirir o seu convite, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e corra, porque as vagas são limitadas. Até amanhã, estarei aqui com mais dica para vocês. Hoje é o último dia da nossa série sobre viagens e nós vamos falar sobre Israel. Para quem tem o sonho de ir, a gente vai explicar como que funciona, quais que são essas experiências. A gente vai conversar um pouquinho com o Manolo para ele explicar tudo para nós. Estou aqui com o Manolo e a gente vai falar sobre o nosso destino queridinho, que é Israel. Conta pra mim como que funciona o roteiro dessa viagem. Israel é o nosso destino queridinho, tanto na Trip Viagens como na Cabana, né? Então, assim, ele é um roteiro super completo. A gente conhece Israel de norte ao sul. A gente começa indo pro norte, né, que é Tiberíades, a gente vai no Mar da Galileia, a gente anda no barquinho lá no Mar da Galileia e depois a gente desce para Jerusalém. Descendo para Jerusalém, a gente faz toda aquela região sul de Israel. Então a gente conhece praticamente o país todo nesse roteiro em 7 dias. Nesse roteiro exclusivo desse ano, a gente vai um dia antes passar por Londres. Então a gente vai fazer um city tour em Londres e depois, na volta, vai ficar mais 3 dias em Milão, na Itália. Por quê? Porque vai ter o lançamento do livro Minha Depressão Curada em Lugano, na Suíça. Então nós vamos fazer todo esse trajeto na volta.
E o que a pessoa precisa para viajar para Israel? Israel é super fácil viajar. É só falar com a gente e passaporte. E realiza esse sonho de ir para Israel. Como que é montar uma viagem tão grande assim, com tantas pessoas? Quais que são as dificuldades? Montar uma viagem dessa é muita logística. É logística aqui no Brasil, logística em Israel, porque a gente precisa de guias falando português. A gente precisa de guias da Trip em Viagem acompanhando o grupo. E restaurantes, são os passeios, são ônibus, né, que tem que acompanhar todo mundo. E também tem os perrengues, alguém passa mal, aí a gente tem que ficar com alguém com seguro viagem no hotel, esperando o médico. E tem então essas peculiaridades que acontecem durante a viagem. Então é bem complexo, mas é muito prazeroso, porque a gente vira uma família, né, no grupo. Então quando a gente volta para casa, é como se fosse uma segunda família, e a gente tem até hoje, né? Desde o ano passado a gente tem essa segunda família. E agora me fala algumas curiosidades de Israel. Como que é a comida de lá, a água? Na verdade, assim, as curiosidades são bem peculiares também, porque, assim, é pepino do começo do café da manhã ao jantar. Então, assim, já vai preparado, tem muitos legumes, muitas frutas. Eles têm que respeitar também os feriados deles, né? Que a gente tem que... não pode fazer muita coisa nas ruas, mas a segurança em Jerusalém é impecável. Você pode andar de madrugada em Jerusalém tranquilamente. Andar de camelo também é uma dificuldade, mas é muito engraçado, assim, super engraçado ver todo mundo andando no camelo. E principalmente o Mar Morto também, que é um mar que não afunda, né? Você só boia. Então, de tão salgado que é, você fica boiando. Então é muito gostoso ver todo mundo ali tentando afundar e não conseguir afundar. E você que quer viajar com a gente para Israel, para qualquer lugar do mundo, procura a gente aqui na Trip em Viagem, que a gente vai ter o maior prazer de te atender, e vem com a gente. Creio em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e eu também os levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. E o MDC dessa sexta-feira vai te colocar na rota certa. É isso mesmo. Vai te colocar no caminho certo, porque a Bíblia diz assim, João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, o maior fracasso da vida de um homem é ser bem-sucedido naquilo que Deus não o chamou para ser. Porque se você acaba sendo bem-sucedido no que não é o teu chamado, não é o que Deus desejou para você, você pode achar que venceu e que deu certo, mas fora do propósito de Deus você não é feliz. É duro isso, né? Fora do chamado de Deus, daquilo que Deus te chamou para ser, você não consegue ser feliz. Você pode estar satisfeito, mas não pleno. Você pode obter o aplauso de muitos, mas dentro de você falta a aprovação de Deus, e você sabe muito bem isso. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você que está aí me assistindo
e que no meio do caminho você se perdeu do propósito de Deus. Você sabe qual é o caminho de volta. Você sabe qual é o caminho que te fará ser feliz. Mas não ser feliz da boca para fora. O realmente ser feliz. Você que se afastou dos caminhos de Jesus. E você está aí perdido. Ele quer te colocar de novo no caminho certo, na rota certa. No propósito de vida. No propósito de vida que Ele planejou para você desde o ventre da sua mãe. Deus te chamou. Deus te escolheu para ser dele, para servir a Ele, para andar com Ele. E você, por algum motivo, eu sei que você tem motivo. Eu não quero falar do motivo, porque o motivo pode ter sido decepção com homens, né? O motivo pode ter sido, cansei de ir para a igreja. Ou você deve ter N motivos. Mas eu vou te dar um motivo para te fazer voltar. Vale a pena voltar. Porque você vai viver o que Deus te chamou para viver. Vale a pena voltar porque você vai viver os propósitos de Deus. E não existe sucesso, não existe prazer, não existe alegria maior do que estar no centro da vontade de Deus. E isso é tão forte que mesmo que você passe por lutas e que seja difícil para você, se você sabe que você está no centro da vontade de Deus, é leve. Entendeu? Você passa por situação difícil? Passo. Mas é leve. É diferente, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Então, final de semana, volte para Jesus. Procure uma igreja cristã próxima da tua casa. Aí na sua cidade, aí no seu bairro. Procure uma igreja. Volta para Jesus. Busque Jesus. E ande por esse caminho. Porque esse caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Ande por Ele. Em nome de Jesus. MDC. Que sexta-feira boa, hein, gente? Nós vamos preparar a nossa sala porque nós temos testemunho. E enquanto isso, você fica bem acompanhado e informado. É o Time News. Sextou aqui no nosso Time News. Eu não falei bom dia. Bom dia, bispo, bom dia, bispa, bom dia, pessoal de casa, tudo na bênção? Sextou aqui no nosso Time News, com muita notícia e muita informação para o seu dia começar muito bem informado. Olha só, nós começamos o nosso Time News de hoje falando que o SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, aqui da cidade de São José do Rio Preto, suspendeu a licitação para o desassoreamento da represa municipal. O SEMAI suspendeu a licitação que iria contratar uma empresa para realizar o desassoreamento da represa municipal. O serviço está orçado em mais de 20 milhões de reais e as aberturas dos envelopes da concorrência pública estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 8 de maio. O edital prevê o desassoreamento dos trechos do córrego dos Macacos, localizados entre a rua Bem-vindo até a Marginal, Avenida Mário Andreasa. A meta era aumentar em 50 mil metros cúbicos a capacidade de reserva da água. Atualmente, os 3 lagos estão com 5% de desassoreamento, segundo o serviço do SEMAI. Ainda não tem uma nova previsão para verificar, para reaver essa decisão, se vai ter ou não essa nova licitação.
E olha só, o Termas dos Laranjais, na cidade de Olímpia, lança uma campanha de ingresso solidário. Olha que bacana essa ideia do Termas. O Termas dos Laranjais, considerado um dos maiores parques aquáticos mais visitados na América Latina, está lançando uma promoção especial de ingresso solidário para os meses de maio e junho. Todos os visitantes que doarem 1 quilo de alimento não perecível nesse período terão direito a pagar meia entrada, incluindo feriados e finais de semana. A campanha faz parte do compromisso, dessa instituição com o Pacto Global das Organizações Unidas. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível e apresentar o comprovante no parque no momento da visitação para ter direito à meia entrada. E para encerrar o nosso Time News de hoje, eu acredito que você já saiba dessa informação, mas o mês de maio é considerado por alguns o mês das noivas. Porém, segundo uma pesquisa que foi feita, os casais aqui da cidade de São José do Rio Preto preferem casar em outubro. Em função dos feriados prolongados e da primavera, casais aqui da cidade de São José do Rio Preto passam a escolher o mês de outubro para se casar, rompendo com a tradição de se casar em maio. É isso mesmo, segundo o levantamento que foi feito e foi divulgado essa semana, o número tem sido cada vez mais crescente de casais que procuram o mês de outubro para realizar a troca das alianças. Eu acredito que, fora esses motivos que eu acabei de falar, tem também o fato de que em maio, infelizmente, tudo acaba ficando um pouquinho mais caro para os noivos devido a essa tradição. E você, que mês que você se casou ou vai se casar? Eu me casei em agosto. Eu quero saber agora de você. E lembrando, pessoal, que você que está nos assistindo, em agosto, aqui no Campus Cabana, nós teremos a nossa segunda edição do casamento comunitário, que aconteceu e que será lindo, eu tenho certeza. E se você tem o desejo de participar, fique ligado que em breve nós divulgaremos maiores informações desse evento tão lindo que acontece aqui na nossa igreja. E com esse finalzinho romântico, eu desejo a você um ótimo final de semana. Fique com Deus e até segunda-feira. E como toda sexta-feira aqui no programa Experimenta, a nossa maior alegria é receber na nossa sala convidados que compartilham com a gente histórias de milagre, de superação. E a cada história que a gente ouve, nosso coração se enche de fé, né? E essa aqui você vai se emocionar. Preparamos esse lindo testemunho para você nessa sexta-feira. Você que acha aí que é o fim da linha, que acabou, que não tem jeito, como é que vai vencer, como é que eu vou fazer? Então, você tem que ficar aí com a gente até as 8 da manhã. Pra conhecer esse casal, tô falando do William e da Marcela. Bom dia, gente. Bom dia. Na bênção, o William tá meio sério, mas você não é tão sério assim. Eu sei que você não é sério assim, William. Não. Tá, relaxa, tá tudo bem aqui. William, Marcela, vocês estão juntos há quanto tempo? Uns 9 anos. 9 anos. Quer dizer, é tempo suficiente pra muita história, né, gente? Muito. Muita história, muita coisa pra contar, né? Muita. Me conta um pouquinho, William. Vocês, 9 anos juntos, casados, tem criança. Tem criança. Tem criança e tal. E o que eu acho é bom enfatizar, porque isso mostra o quão mais sério fica a coisa, né? Sim. Vocês começaram a passar por um mau momento financeiro, é isso, William? Veio pós-pandemia, como é que foi? Durante a pandemia, Deus proporcionou um serviço registrado e aquilo ali estava suprindo a necessidade no momento. Só que aí eu fui demitido, porque a obra estava acabando, a gente trabalha com elétrica, né? E a obra estava acabando e eles fecharam o departamento. E aí eu peguei o acerto, consertei o carro, porque estava todo quebrado, e o pouquinho que tinha a gente foi... Mas eu vou segurar isso aqui para ir me virando uma reserva e tal. Até aparecer outras Quantas coisas. crianças? 3. Três, qual que é a idade? 21, 12
10. 12 e 10, os que mais preocupam, vamos dizer assim, sim, né? Sim. 12 e 10. E aí? Aí arrumou o carro. Aí arrumou o carro e a gente guardou a reserva e foi mantendo as contas da casa com essa reserva. Isso foi em setembro para outubro de 2021. Quando chegou em janeiro já não tinha mais dinheiro. E conta não para de chegar, né? Não para. E Gasto a gente não para de ter, né? sempre fazendo um biquinho aqui, um biquinho ali, nunca nada fixo, nunca nada concreto, nada, nem promessa a gente tinha na época. E quando foi em janeiro para fevereiro, aí foi aí que a gente se viu perdido, porque o dinheiro acabou, o que a gente tinha para receber não supria a demanda da casa, era muito, muito pouco mesmo, então a gente tinha que parar de pagar as contas e comprar comida, mas já não tinha nem para comprar comida mais. Meu Deus. E como mãe, nessa hora, Marcela? Agoniante, né? Você vê e as coisas acontecer e você não tem como fazer. Desculpa. Não, acho que emociona mesmo. Você emociona assim, porque só quem passa sabe o que é isso, né, Marcela? Ver as coisas da dispensa acabando. Não, bispa. Sem nada. Não é que tava acabando, é que não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Não tinha. A última refeição que a gente tinha pronta era um pouco de arroz, feijão, acho que uma batata, alguma coisa assim. Numa sexta-feira. Aí era fim de férias, eu falei para as meninas assim, eu falei, ó, vai lá ficar na casa da Vá, que é minha mãe e da avó, para passar o final de semana e acabar essa última semana de férias, assim, para vocês ficarem um pouco com ela. Mas não é. A gente, em mãos, não tinha R$40 para poder manter a semana, porque a gente tinha serviço pego, mas não estava recebendo. Aquela, depois eu pago, depois pago. Deserto. Muito. E a gente falou, não, Deus provê e pronto, vamos embora. E aí elas ficaram na minha mãe. Mas na verdade não era para férias e nem para matar a Não, saudade, é porque a né? gente não tinha. A gente teve a refeição, a gente se juntou, eu e ele, no final de semana com o que deu e pronto. Na segunda a gente saiu para trabalhar, foi onde a gente parou para pegar a goiaba. Só falar uma coisa aqui pro William, uma coisa que você comentou comigo e eu achei... Cara, uma coisa é você estar nesse deserto, mas você não parava. Não. Não é que você estava parada, é que era um deserto mesmo, que não vinha mais. Trabalhava e não recebia. Isso. E não recebia, e quando recebia era muito pouco. Então, por exemplo, a gente não ficar parado em casa, um serviço que valia muito dinheiro, a gente tinha que pegar pelo mínimo do mínimo do mínimo e tinha que se manter com aquilo. E combustível, às vezes a ferramenta quebrava, às vezes quebrava alguma peça e tinha que pagar do bolso. Então, era uma coisa assim... Deserto. Bem amarrado mesmo, bem... Não tinha de onde socorrer, não tinha quem socorrer. As meninas vão para casa da avó e comem. E vocês? Aí a gente achou, paramos na saída do bairro assim, tinha uma goiabinha, aquelas goiabinhas caseiras, não, de sítio, aquelas pequenininhas. Gostosa demais. Aquelas boas de morder, assim. Gostosa. Nós paramos lá, pegamos umas assim. E aí, uma conhecida nossa desceu, ela falou, o que vocês estão fazendo aí? Tô pegando uma goiaba, deu vontade, a hora que nós vimos aqui, deu uma vontade de comer essa goiaba. Ela falou, não seja por isso. Era fome. Ela falou, não seja por isso. Ela pegou um saco desse tamanho assim, acabei de punhar, tá geladinho, que a gente tinha molhado elas. Todas, não tinha uma podre, não tinha uma com bicho, não tinha uma estragada. Todas, um saco assim, foi a nossa semana de comida. Meu Deus. O meu almoço, café da manhã, janta, foi o que a gente passou. A gente foi pro serviço comendo aquilo, no meio do serviço comendo aquilo. Tipo, deu fome, eu vou comer, porque é o que eu E tenho. água. Isso, gente. E água. E água. Agora, sabe o que eu acho mais lindo? Meu Deus, você passar por uma situação dessa, mas o cuidado de Deus. Eu tá lá apanhando uma goiaba, aí muita gente pode dizer, mas se fosse Deus, eu já tinha trazido logo uma picanha, uma compra, mas o cuidado de Deus, de ver que o que eu tava pegando, ele vem e traz um pacote já pronto, geladinho. Vocês viram Deus nessa hora? Sempre. Sempre. Ainda a gente desceu na obra com a goiaba, aí os pedreiros falaram assim, nossa, vocês estão chique com goiaba. Eu falei, seja por isso, vocês querem também? Aí um pegou um ou outro assim, pronto, e fomos embora. O que nós vamos fazer hoje? Vamos trabalhar? Aí passou o tempo, nós encontramos um empreiteiro no prédio que a gente estava descendo, e aí eu falei para ele assim, vai lá, pergunta se ele precisa de eletricista. Aí ele falou, não. Eu falei, vai logo. Mulher, né? Você não é uma mulher do nosso lado, né? Aí ele foi. Aí o cara falou assim, eu não tenho eletricista, mas qualquer coisa eu te chamo. Aí ele voltou, não, eu vou precisar para daqui 2 semanas.
Aí o William falou assim, não, tá bom, pegou o telefone, mandou mensagem e estamos esperando. Aí pinga 50, 100, tendo que abastecer o carro para trabalhar, tendo que pagar uma energia para não ficar sem nada. Aí a gente passa e pega um pãozinho, vamos comer um pãozinho. E já saímos, estamos no meio da goiaba, melhorou o pão. Saiu do pão, saiu da goiaba pro pão. Já tá ótimo. O pão com goiaba, você comeu não? Mas o pão já tava delicioso, sem nada. Pão fresquinho, sem nada, já tava ótimo. Meu Deus. E vamos indo. E o difícil de tudo isso que chegou um ponto que aí já não tinha mais nem a goiaba, né? Aí a goiaba acabou. Eu não entendo, eu procuro não entender Deus. Mas ele é grande. É verdade. Porque eu sou cristão desde quando eu nasci. E eu nunca tinha vivido isso. E aí eu me deparo com a frase de Jó, né? Que até então ele só conhecia de ouvir falar. E aí eu fui lá, falei pra ela, falei, ó, coloca tudo que tá na mesa. Acho que é a última coisa que falta. Então bota tudo que tá na mesa. Ela foi lá, colocou meio pacotinho de fubá. Isso era que mês, mais ou menos? 2022? Fevereiro. Fevereiro de 2022. Janeiro a gente já tinha secado as reservas. De janeiro para fevereiro já estava passando nessa vida do tem, não tem, não tem. Que as meninas estavam na minha Entrou mãe. na goiaba. E aí eu falei, bota o que tem na mesa. Aí botou um fubá. Porque a gente que é nascido em sítio, fubá é uma comida maravilhosa, né? Uma polenta não tem melhor. Mas não tinha como forte. fazer. Não tinha nem cebola para temperar fubá. Meu Deus. É, e fubá, só fubá, fubá. E aí a gente pegou um pouquinho de sal grosso que tinha lá, de um churrasco de 1000 anos atrás, né? Colocou lá, colocou um pacotinho de sal. E Falei pra oramos Deus, naquilo. falei, eu não aceito. Eu não aceito. As pessoas me conhecem de estar na tua casa, as pessoas me conhecem que eu falo do seu nome. E aí dentro da minha casa eu vivo Foi assim. um dia que te deu uma revolta no sentido bom, assim, tipo de espiritual. Aí, mas eu lembrei da palavra, que a gente não deve ser conformado. E eu não conformei com aquilo. E aí a gente espera algo miraculoso, né? Ah, vai, pá, cai fogo do céu e... Caiu nada, bispo. Caiu nada. Aí nós, mais um pouquinho ficou... Você orou ali. Mas aí eu não murmurei, eu calei. É, nós oramos em cima daquilo E eu calei. que a gente tinha em casa. Eu falei pra Deus, eu falei, eu vejo tantas pessoas prósperas, eu faço um voto contigo então. Se realmente é o Senhor na minha vida, o Senhor vai me permitir dizimar esse valor. E eu estipulei um valor naquele momento. Mas foi um valor assim, bem... Tipo assim, uma Nunca, loucura. nunca, não vai loucura. existir isso aí. E detalhe, se você falou dizimar esse valor, que já era uma loucura, mas significava que era só 10% do que teria Sim. que vir na Isso. sua mão. Sim. Loucura, tipo assim. Aí eu peguei e a gente continuou a trabalhar e aí começou a aparecer umas goiabas maiores assim, né? Ô, A glória! gente Já passa na melhorou. casa do vizinho, já olha se não tem ninguém. Se tem, nós dá com a mãozinha. Ô, vai lá. gente, o intestino nessa... Vou contar isso. Tanta Nossa. goiaba, meu Deus do céu! Perfeito. Como se estivesse comendo Mamão. E não fibra, emagrece. mamãozinho fresco, assim, ó. E não emagrece, esse é o interessante. Nós não perdemos um quilo. A gente não perdeu 1 quilo, nada. Deus cuidando mesmo. Em todo né, tempo. cara? É muito lindo. E aí, gente. passada essa semana, a gente recebeu um telefonema de um rapaz, eu não sei nem qual que é a profissão dele, mas ele falava muito bonito. Deve ser alguma coisa envolvida com justiça, né? Falou, ó, tem um serviço pra vocês. A gente recebeu uma indicação, vocês podem vir ver. A gente foi no lugar, e eu cheguei lá e falei, nossa, mas é muita coisa, é tudo coisinha pequena. Eu falei, X valor. Ele falou, começa que dia? Tipo assim, sem questionar. É. Eu falei, e agora? Não tem dinheiro pra pôr gasolina. Agora apertou. Ah, porque você trabalha e depois você recebe. E aí eu consegui, acho que 30, 40 reais, a gente foi até o local. Só que assim, imagina aquele dia que rende pra semana. E era só eu pôr na mão, ela ajudando, e eu pôr na mão, ela ajudando. E o negócio assim... Fluiu. Chegou no final da tarde, ele falou, depois eu faço o Pix pra você. E era um valor grande, não era um valor pequeno. Mas depois não chegava... faz o Pix, cadê o Pix, meu pai? Mas não chegava nem perto daquilo que eu tinha estipulado Sim, quando eu orei. a propósito. Aí isso foi Final de semana. final de semana. Quando foi na terça, quarta-feira, o rapaz que ela tinha falado pra mim pegar o número ligou. Quando eu fui ver o serviço, eu quase caí sentado, porque era um apartamento decorado que hoje, se ele fosse ser vendido como ele tá hoje, ele vai estar na faixa aí de uns 6 milhões. Tipo alto padrão. Tipo alto padrão. E a gente Alto nunca padrão. tinha assinado nada desse tipo. E a gente foi, ele falou, não, primeiro eu quero que vocês derrubam o que tá aqui
e aí vocês vão separar bem especificado, porque o que está aqui vocês vão colocar lá e vai fazer funcionar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que trabalhar em cima de um projeto de outra pessoa, que outra pessoa executou, mas a gente vai dar conta. A gente conseguiu desmontar aquilo. Eu obedeço, eu aceito o desafio, né? A gente fez aquilo lá em 2 dias. A gente Tipo, pediu 5. Não tem. Nós pedimos 5 dias e nós fizemos em 2 dias Em e 2 meio. dias. Sabe que isso me mostra também? A sede de vocês de trabalhar, né? Que lindo isso também, Sempre, né, cara? sempre. E aí, quando foi na quinta-feira, se eu não estou enganado, Isso já quinta-feira. era mais pro meio do mês de fevereiro, quase fim de fevereiro Quase fim já. de fevereiro. E aí eu passando em volta do Iguatemi, tem várias obras ali, um construtor parou e falou, Dá um projeto. dá uma lida nisso aqui. Aí eu olhei e falei, meu Deus, mas eu nunca fiz, não tem nem ferramenta para isso. Aí eu falei para ele, não quero pegar, eu não vou pegar. Sabe aquele negócio, vou jogar lá em cima para não pegar? Eu falei, X valor, ele falou, tira R$200. Eu falei, tá, é teu serviço. Eu falei, meu Deus, e agora? 4 vezes mais que o primeiro serviço que nós Oh, pegamos. Eu falei, e agora? Depois de ter comido a goiaba e orado em cima de meio fubá. Mas a gente... Eu tô com vontade de chorar, porque é muito emocionante. E a gente passou... Aí não vou nem perguntar o que vocês já estavam comendo aí, que vocês já deviam estar ostentando, né? Nessa época aí, ó, comendo tudo tem vontade já. E eu vou né? falar Porque- pro senhor que assim, a gente... Foi difícil esse pedaço. Porque a hora que a gente viu o dinheiro caindo na conta, assim, aquela coisa assim, meu Deus, e agora? Aí eu falei pra ele, eu quero ir na imersão, que foi a primeira imersão que eu fui. Aí ele Oh, falou que assim, coisa linda. tá, então tá aqui, vai você, a Laura. Leva umas goiabinhas. Já levei. Não precisava Leva umas mais, goiabinhas. agora Ah, não precisava mais mais. goiabinha. Já arrastei minha irmã junto, primeira imersão. Aí ele falou assim, tá aqui o meu voto, leva o meu voto. Coisa linda, gente. Aí eu entreguei o voto na imersão. Que coisa Que foi linda. quando a gente recebeu praticamente tudo, foi quase no final de semana da imersão. E tá, passado isso, vocês comentaram sobre o MDC, que quando ia inaugurar o MDC, tudo, aí a gente Tinha já conseguido tinha o conseguido o prédio de 4 vezes mais, aí tinha batido o martelo. Que a gente recebeu. Aí o William falou assim, esse lugar precisa da minha semente, eu vou lançar a minha semente Meu ali. Deus, Luiz. E aí a gente deu nossa outra parte do dízimo. Na verdade, isso eu escondi dela. Mas não foi parte do disco, porque parte do disco, o que eu fiz? Eu mandei um pouco pra cabana, aí eu passava na frente das igrejas do Espírito Santo e falava, aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho Coração aqui. generoso, E, né, ó, cara? mais um pouquinho ali. E eu fui dividindo. Quando eu fui contabilizar o dízimo, eu tinha dado o dobro do que eu tinha feito o voto. Que lindo, O cara. dobro, isso em menos de 20 dias. Do prazo da oração Que até lindo, a gente gente, até que a lindo. gente receber tudo. Deu 20 dias. Aí no dia, até acho que o senhor tava falando lá em cima lá e tal, o MDC. Eu falei, se Deus não é com esse homem, queima comigo então. O Espírito Santo veio e falou, então abre a tua carteira e dá tudo. Eu catei minha carteira, abri minha carteira, ela não viu nada, eu arranquei tudo, que era um pagamento inteiro. Eu arranquei tudo ali, dei na mão da menina e falei, vai lá. Meu Deus. Coloquei no cara. envelope pra ninguém ver, vai lá. E aí ela foi. Aí até ela perguntou, o que você fez? Eu falei, eu Plantei uma semente. plantei uma semente. E aí a gente viu o que é o MDC hoje, graças a Deus. Mas hoje, assim, e não parou por aí. Isso que foi interessante, porque Cara, é que com nem um ele, coração a palavra desse não vai diz, quando parar ele nunca. começa a boa obra, então E eu falei, meu Deus, todo mundo tem um nicho em alguma área. Você se especializa naquilo. No que eu vou me especializar? Porque eletricista tem para todo lado. Aí o Espírito Santo falava para mim assim, meu filho, não corre do problema. Quando você teve problema, você enfrentou ele. Você veio falar comigo, não veio? Falei, tá. Aí eu chegava na obra e eu falava pros construtores, aquilo que vocês não dão conta, manda para mim. O que ninguém quer pegar. O que Que ninguém fica ninguém por quer. aqui. O problema é que ninguém quer. Meu Deus. E aí cara. a gente entrou num condomínio de prédio muito grande aqui em Rio Preto. E eu nunca vi, assim, toda vez que alguém mexia no apartamento dava um problema. E a gente estava fazendo um apartamento ali, aí um dos moradores falou assim, ó, tô com um problema no apartamento. Resolve O rapaz pra foi mim. lá fazer a automação, o apartamento parou. Eu falei, eu vou lá ver pro senhor. Ele falou, resolve. Eu falei, resolvo. Eu falei, meu Deus, e agora? E isso foi mais interessante, porque eu não sei explicar, porque eu não estudei.
eu sou eletricista na raça, né? Eu falei, eu sei. Aquele piso todo sujo. Eu peguei, ajoelhei lá e falei, Deus, mostra onde está o problema. Nossa, cara. Porque eu não sei onde está o problema. E aí, até eu comento isso com os engenheiros, às vezes parece piada, né? Mas eu ajoelhei Deus lá. é comigo. Falei pra ele, falei, Deus, mostra pra mim onde está o problema. Aí ele foi me dando nomes, ó, manda mensagem pra fulano, pede projeto. Agora você vai lá e tira tal circuito. Eu puxei o circuito e eu vi que tudo funcionou. Eu falei, meu Deus, mas e agora? Ele falou, ó, liga de novo. Aí eu liguei. E assim foi. Isso foi por três meio períodos. 1 dia e meio, no caso. 1 dia e meio. E a hora que eu peguei o projeto na mão, mas foi assim, foi uma coisa maravilhosa. Ele me deu 2 números e falou, ó, tal circuito fecha curto, tal circuito fecha curto. Encontra os 2, meu filho. Tipo assim, a solução do problema. Tá ali. A gente encontrou um circuito num apartamento que eu acho que deve ter uns 400 metros quadrados, dentro de uma caixinha embutida dentro da parede. E ninguém acreditava naquilo. E aí veio outro apartamento com o mesmo problema. O pessoal foi fazer um serviço de elétrica, lá deu um probleminha. Aí como você falou assim, agora eu já tô expert, agora eu tô ficando... Que coisa linda, E aí cara. eu ouvi de um dos clientes, ele falou pra gente assim, tava eu e minha menina, ele falou assim, vocês são o pessoal que vem e resolve o problema. E isso é uma coisa que poucos têm. Porque é difícil você identificar o problema e resolver o problema. A maioria vai querer pôr defeito no que o outro fez, só ela tem que refazer, tem não que solucionar, e não né? soluciona, né? Hoje a gente tá no 3º apartamento, só que esse foi um pouco mais complexo, né? Foi tudo debaixo de oração. Eu parei o carro fora do prédio, eu orei para entrar no prédio, eu entrei no apartamento, a única exigência que eu fiz pro engenheiro, vocês vistoriaram todo o apartamento? Tá, vistoriamos. Então tá bom, agora eu quero que lacra o apartamento, ninguém entra dentro do apartamento até a gente terminar o serviço. Em 2 dias o apartamento estava funcionando. Meu Deus. Agora a gente só tá fazendo a finalização dele só. E assim... E serviço brotando. Serviço brotando. Ontem a gente parou, era... Quem que não quer? Qual que é teu contato? Coloca aí na tela, gente, contato Quero ver assim, dele. ó, quem que não quer? Porque Tá com uma lâmpada lá em casa? Irmão do céu, olha... Quero Meu louvar a Deus pela vida de do vocês. céu. Ele está chegando no finalzinho do programa, mas como é bom ouvir história de um Deus que Olha faz lá, olha, milagre. trabalhando A gente ali. tem aí, ó, tem você trabalhando. Gente, tá precisando de um eletricista? Olha, você ajuda também. Ajuda, eu vou pra obra junto com ele. Que coisa linda, Vou pra gente, obra casal junto. A Bíblia fala, né? Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Amém. Que triste, né? Casais que, se precisasse um dia... Ó, família linda, amor. Casais que, se um dia precisasse pegar uma goiaba pra ser a refeição, às vezes a mulher inferniza tanto Se o homem. separariam, né? Ou então o homem inferniza tanto a mulher, ou então é um acusando o outro. Você não tem dinheiro para trazer uma comida aqui, tem que comer goiaba, ou vice-versa. Como é diferente, quem fala, não, vamos comer goiaba junto. Vamos comer junto. Vamos comer junto goiaba, vamos até dividir, né? Até Até dar pros dividir pedreiros também. também. Oh, vocês E aí, ensinaram muita coisa pra gente. Quando Deus hoje honrou, a aqui. primeira coisa que a gente fez foi isso. Um honrou o outro. Que lindo. Então a cara. gente, passando essa necessidade toda, vamos sair pra jantar então. Não, eu ia perguntar, o que vocês vão almoçar hoje? Minha vontade Vamos é- sair pra jantar. É. Vocês Imagina. lembram que vocês jantaram? O que vocês comeram? Salada. Ah, tá louco. Salada. Pensei que vocês iam falar uma carne, uma lasanha. A gente tava no jejum. Ah, tava no A jejum. gente tava no jejum de 21 dias. Gente, vocês são muito crentes, vocês são muito espirituais, é muito 21 demais dias. ouvir. Que lindo. Que história, cara. Meu Deus. O que vocês, pra encerrar, já falaram tudo, né? Tem pra dizer pra quem hoje tá comendo goiaba? Na questão assim, Literalmente, né? Tá passando por um momento de escassez, de dificuldade. Pra mães hoje que vê que tá acabando o alimento, que vai ter que mandar o filho pra casa de alguém. O que vocês podem falar hoje pra quem tá em casa ali na câmera? Não desiste, acredita, confia. Dá o primeiro passo que Deus põe no chão. Amém, amém. Amém. Não Você- reclama, né? Sempre lembra de Deuteronômio. Lembra de onde Deus vai te tirar. Sempre. E honra Ele depois que Ele te tirar de lá. E é isso que a gente está fazendo hoje.
Essa semana a gente fez uma oração e eu me emocionei muito porque eu já tive em cima do altar, eu já toquei muito. Eu parei com isso. Você toca o quê? Eu toco piano, violão, toco de tudo. Alex, dá o violão pra ele. Vai sim, vamos cantar uma música. Vamos cantar aqui, o Alex canta. E eu falei pra Deus, e agora? Eu tô com quase 40 anos. Como é que o que eu vivi vai chegar? Aí a Larissa ligou. Uau, cara. Então, é Deus. É Deus. Se não for Deus, não tem outro motivo. Fala uma música que marcou assim a vida, que vocês... Você canta também ou não? Ai, ai. Canta também? Canta? Alex, pode ir embora, você tá demitido, tá? Eu acho que assim, nos momentos de orações que a gente tem... Eu tinha um quartinho que eu guardava ferramenta velha e hoje está se transformando em escritório. E ali Deus falava comigo nessa música aqui, ó. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. E ele falava, se o Senhor conhece, Meu Deus, cara. eu não tenho o que fazer. Que coisa linda, cara. Olha, gente, falar pra vocês. Tá aí, ó. Já termina o programa, então mais profético ainda. Já voltando a fazer o que você nasceu pra fazer. Amém. Porque quando Deus honra a vida de alguém, cara, na verdade, tudo que Deus faz tem propósito. Vocês E é entenderam. completo. E é completo. E vai ser completo em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa, sextou? Que Com essa sexta-feira! Jesus amado! Coisa linda, gente! É assim que a gente vai encerrando o programa dessa sexta-feira. Para você que de repente ouviu essa história e fala, bispo, eu me identifiquei com ela, é a minha história. É a minha história. Deus vai mudar a tua sorte. Deus muda a história, William? Muda. Você acredita? Você confirma isso? Eu confirmo. Muda a história, Marcelo? Da água pro vinho. Literalmente. Especialidade de Deus, né? Glória a Deus, experimenta. Entregar a tua vida para Jesus, confiar nele e o mais Ele fará. Final de semana, nós te esperamos ali na cabana, às 10 da manhã ou às 18 horas na BR 153. Nós temos falado daquilo que temos vivido. Não é só uma história, não é só daquilo... Não, tá aqui, ó. Deus muda a sorte. Amém. E Ele pode mudar a tua sorte também. E só lembrando que nesse final de semana, culto de Santa Ceia, né? Verdade. Santa Ceia do mês de maio. A importância de estar em comunhão com Deus, William, em momentos assim. É boa. Porque a gente vê que a gente não tá sozinho. É isso aí. Senão você pira, né, cara? Se não pira. Senão você pira, né? Olha aí, ó, empresário, abençoado, cheio de serviço. Amém. Pra glória de Deus. Pra glória é de isso, Deus. que seja assim na tua vida também. Final de semana abençoado, domingão então, 10 da manhã, 18 horas, Santa Ceia. Convida geral, você também pode nos acompanhar pelo YouTube. YouTube da Cabana Church, tem QR Code aí, gente? Aí, ó, você pode ir lá no canal da Cabana Church no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá aqui, ó. QR Code tá aqui. Você se inscreve no nosso canal quando a gente entrar ao vivo, aonde a pessoa estiver, qualquer lugar do Brasil. Você pode acompanhar e receber a palavra do céu. E aí a palavra vai fazer a diferença na tua vida. Um beijo, tá? Fica com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, obrigado, Obrigada, gente. gente. Obrigada.